Pessoas que fizeram aquilo com a mãe ou pai de um amigo. Qual é a história? História 1. Fiquei com a mãe da minha ex-namorada. Isso acontece mais vezes em famílias de mães solteiras do que você imagina. Minha namorada me traiu pela segunda vez e me deixou por outra pessoa. Eu tinha uma relação próxima com a mãe dela e queria me despedir e pegar algumas das minhas coisas. Minha ex-namorada não estava lá. A mãe dela estava chateada com o comportamento da filha. Ela me ofereceu vinho e conversamos por um bom tempo. Ambos ficamos bêbados, então, ela disse algo como: há anos que tento encontrar alguém que realmente me amasse e respeitasse como você fez com minha filha, não posso acreditar que ela tenha feito isso. Eu respondi: talvez eu encontre alguém que pense como você. Então houve um momento de silêncio em que apenas nos olhamos. Eu me inclinei para beijá-la, o que, em retrospecto, não deveria ter feito, e o resto é história. História 2. Quando eu tinha 18 anos, precisava de um lugar para ficar, então a mãe da minha amiga disse que eu poderia morar com ela e alugar um quarto. Todos na casa tinham a tendência de ir para a cama cedo, exceto ela e eu. Uma noite, eu estava entediado e fui até a garagem, onde ela estava bebendo e ouvindo música. Conversamos um pouco e ela perguntou se eu queria um drink. Claro que sim. Depois que tomei algumas doses de Goldschlager, ela começou com a conversa. Ah, meu pescoço está tão duro. Queria que alguém o esfregasse. Como eu era um adolescente de sangue quente, com hormônios e bebida correndo nas veias, aproveitei a chance. Ela tinha 47 anos e o corpo de alguém com 20 e poucos anos. Enquanto eu esfregava seus ombros, a alça de sua camisola continuava caindo, mostrando um pouco mais de pele. Ela pegava e a deixava cair ainda mais na próxima vez. A cada vez, eu deixava minhas mãos passearem um pouco. Depois de alguns minutos, ela comentou como estava se sentindo bem e se eu poderia fazer o mesmo com ela. Acho que nenhum sangue estava passando da minha cintura, então concordei sem hesitar. Entramos, ela ficou de costas para mim e puxou o vestido até a cintura, deitando-se de barriga para baixo. Esfreguei suas costas por um tempo e, quando terminei, perguntei, meio brincando, se ela precisava fazer a parte da frente. Ela disse que sim, mas só se eu esfregasse seus seios. Não consegui dizer uma única palavra. Eu estava atônito. Ela rolou para o lado, com os peitos bem ali para eu brincar, então esperei meu cérebro reiniciar e fiz o que me foi pedido. Depois daquela massagem, as coisas se intensificaram e ela acabou me montando no sofá. Essa foi a primeira vez que tive relação sem camisinha e imediatamente percebi o motivo de tanto alvoroço. Isso aconteceu mais algumas vezes, sempre começando com ela perguntando se eu queria um drink. Por fim, coloquei um fim nisso porque voltei para minha namorada e não ia traí-la. Quando parei de ter relação com a mãe, ela ficou furiosa comigo e me despejou. Nunca pude contar ao meu amigo o que aconteceu enquanto eu morava lá, porque ele e a mãe ficavam maldosos quando brigavam. Naquela época, nada era sagrado, qualquer coisa que pudessem dizer para ferir o outro. Depois que me mudei, ele me chamou de filho da puta uma noite e eu ri até ficar com medo de desmaiar. Quando recuperei a calma, ele perguntou o que era tão engraçado. Eu lhe disse que ele não era um mentiroso e contei o que havia acontecido. Durante 30 minutos, tudo o que ele conseguiu dizer foi: "Você está me sacaneando." História 3. Era a tia do meu amigo, não a mãe dele, mas eles eram como parentes próximos e sempre iam à casa dele. Eu a conhecia há cerca de 10 anos, mas mal conversava com ela. Ela tinha uma vida bem americana, marido, 3 filhos, eles gostavam de acampar, praticar tiro com arco e escoteiros. Estavam sempre envolvidos com a família e os amigos e sempre juntos. Seu marido a estava traindo com os pais dos amigos dos filhos. Era uma situação um tanto quanto instável, mas ela não sabia de nada. Quando descobriu, manteve o segredo porque não queria arruinar a família e simplesmente negou o relacionamento deles, enquanto dormiam na mesma cama. Ela soube por cerca de 4 anos, e finalmente, aos 40 anos de idade, e 20 anos de casamento, decidiu se divorciar dele. Foi um divórcio muito confuso. Seu ex disse diretamente aos filhos que não queria mais ter uma família e que não queria contar a eles que ele havia traído, pois não queria que pensassem no pai deles dessa forma. Ela manteve a verdade por alguns anos, mas o ex fez uma lavagem cerebral nos filhos.
Ela estava alienada de seus filhos. Durante boa parte da minha adolescência e início dos meus 20 anos, eu ia e voltava da casa de um amigo meu, sobrinho dela. Ele morava bem no final da rua e nós, jovens, fumávamos maconha e ficávamos por lá o tempo todo. Passávamos o verão inteiro na casa dele. Eu tinha cerca de 23 anos, ela 42, quando começamos a conversar na mesa. Ela não fumava. Ela só estava visitando a família porque era tudo o que tinha naquele momento. Depois disso, a cada 2 semanas, nós nos encontrávamos conversando em algum lugar dentro ou ao redor da casa ou da piscina. Muitas vezes, quando as pessoas estavam por perto, as conversas eram curtas e muitos olhares e massagens tomavam o lugar da conversa. Ela estava definitivamente em ótima forma. Bonita e loira. Forte, determinada, mas dava para perceber que ela lidava com muita coisa. Ela era tensa ao toque. Trabalhava muito e não recebia uma boa sacudida. Começamos a trocar mensagens de texto porque precisávamos dos números um do outro para uma festa de Halloween que ela estava organizando para a família. Eventualmente, as mensagens de texto intermitentes se tornaram um flerte. De modo semelhante à primeira postagem deste tópico, começamos a nos abraçar ao nos vermos, e ela se abraçava um pouco mais do que o normal. Certa noite, eu estava cuidando da casa de uma pessoa e disse a ela que não estava fazendo nada e que ela poderia passar por lá e sair, conhecer os cachorros e o lagarto estranho que eles tinham. Ela aceitou e eu definitivamente senti um tipo de ansiedade que dava para sentir. Ela veio. Pedimos comida italiana. Ela não queria nem ser vista pelo motorista da entrega, e foi aí que percebi que ela também tinha mais intenções. Acabamos na frente da TV, ela se aconchegou no meu peito e minha mão caiu sobre sua bunda. Acho que não se passaram 30 segundos e nós nos olhamos e começamos a nos beijar. Imediatamente comecei a desabotoar sua calça. Enquanto ela tirava a calça, disse que não fazia isso há 5 anos e que estava muito nervosa. Foi a relação mais gostosa que já tive. Lembro-me perfeitamente. Nós dois acabamos saindo com outras pessoas, mas mantivemos contato. Voltamos a nos encontrar quando estávamos solteiros novamente. Eu ainda a vejo algumas vezes por ano, quando a visito para churrascos em família e festas na piscina na casa de amigos. Tudo é muito legal. Ainda nos olhamos, nos esfregamos e nos cutucamos. Ainda nos abraçamos por tempo demais. Ninguém faz ideia. Exceto Reddit. Edit, obrigado pelo ouro. A propósito, é verdade, mas concordo que é difícil distinguir quais histórias são verdadeiras ou falsas neste tópico. Vamos nos divertir, ser amigos e não medir lagartos, certo? História 4. Eu tinha 23 anos e ela 44. Seu filho e eu éramos amigos e estávamos juntos na faculdade. Ela tinha 1,70 metros, era magra, muito bonita e originária da República Dominicana. Ela sempre flertou comigo, mas eu achava que era só isso. Eu estava errado. Alguns de nós nos reunimos e saímos para jantar na noite de Natal, e ela foi conosco. Todos nós nos divertimos e voltamos para a casa dela. Seu filho e a namorada foram para a cama e, antes que eu pudesse sair pela porta, ela me pediu para sentar ao seu lado, perto da lareira. Ela encostou a cabeça em meu ombro, olhou para mim e perguntou: "Você quer?" Não consegui dizer sim rápido o suficiente. Ela e eu namoramos por 2 anos e meio. Como bônus, aprendi uma boa parte do espanhol com ela. História 5. Quando eu tinha 20 anos, a mãe da amiga em questão conseguia nos levar a um bar do qual a amiga dela era a dona. Toda semana eu e 3 amigos íamos e ela pagava todas as bebidas e nos dominava. Ela era muito linda como mãe, mas era um peixe morto na cama, então não me senti muito à vontade, para dizer o mínimo. De qualquer forma, ela me fez o café da manhã na manhã seguinte, fizemos bem rápido e me levou para casa antes de ele acordar. História 6. Ela é uma musicista bem conhecida. Mas ficou estranho porque ela acabou conhecendo alguém da sua idade e começou a me tratar como um de seus filhos. Ela tem 3 filhas, mas continuava me convidando para jantares de família. História 7. Depois de ler todos os comentários, aprendi que um casamento à beira do divórcio é a ocasião perfeita para fazer sua jogada, e também que você não precisa ser tão próximo de seu amigo para ser amigo. Não sei o que fazer com essas informações.
Edith, tantas sugestões, mas acho que vou continuar namorando com pessoas realmente solteiras, sem nenhum vínculo estranho com meu círculo social, só por segurança. História 8. Eu não sabia que ele era o pai dela, ele era apenas alguém com quem eu estava dormindo, mas uma noite, quando estávamos dirigindo, passamos pela minha antiga escola de ensino médio e ele mencionou que a filha dele estudava lá. Fiz a conexão com o sobrenome e perguntei, ele confirmou. História 9. A filha dela me trocou por um cara de quem ela não gostava e eu passei por maus bocados com minha mãe, então, de vez em quando, eu ia até lá para tomar banho e comer alguma coisa. Ela estava na casa dos 40 anos, era muito magra, mas tinha um rosto muito bonito e sempre foi muito gentil comigo. Eu tinha 18 anos e sempre a elogiei muito e agradeci por ela ter me ajudado. Ela também estava me ajudando sem o conhecimento de suas filhas. Um dia, um abraço de despedida ficou muito longo. Ela não queria me soltar, mas não estava fazendo mais nada. Só estava se segurando com muita força. Com 18 anos e por causa do nosso relacionamento, tive uma ereção instantânea. Acho que ela sentiu isso e se aproximou mais. Comecei a beijar seu pescoço. Puxei seu vestido para cima. Acho que o marido dela não prestava atenção nela, algo que eu não notava nem prestava atenção quando namorava a filha dela. Fizemos isso por algumas horas, pois a casa estava vazia. Ela devia estar muito nervosa. Sinceramente, foi surreal. A sensação só começou a se manifestar depois de alguns dias. Minha ex e meus amigos estavam todos entrelaçados. Eu não podia contar a ninguém e nunca contei. Aconteceu mais algumas vezes até eu colocar minha vida em ordem e parecia que ela estava começando a se arrepender de ter traído o marido. O que me deixou pasmo, pois eu estava sempre tirando a filha dela por medo do óbvio. Sem dúvida, foi muito mais fácil lidar com o fato de ter sido abandonado por minha primeira namorada. História 10. Tive relação com a mãe de uma ex-namorada. Ela terminou comigo e, algumas semanas depois, encontrei a mãe dela no supermercado. Ela comentou que sentia falta da minha presença e eu disse que também sentia falta dela, que era uma mãe muito legal. Ela me contou que seu divórcio havia sido finalizado, que sua irmã estava se mudando para lá e algumas outras coisas do tipo conversa fiada que nós duas compartilhamos enquanto andávamos pela loja. Eu a ajudei a colocar as compras no carro e ela me abraçou. Ela me disse que eu deveria ir lá em casa um dia desses para ver suas novas pinturas, pois ela era uma artista. Fui lá mais ou menos uma semana depois e ela me serviu vinho, basicamente me seduziu e, ao mesmo tempo, me apresentou ao roleplay. Fizemos um roleplay, meu Deus, foi tão gostoso. Nós nos vimos por mais de um ano e depois ela se mudou, às vezes sinto falta dela. História 11. Eu era o amigo. Meus pais me tiveram jovem, mamãe foi embora, mas papai ficou comigo e me criou como pai solteiro. Em minha adolescência, conheci uma amiga que chamarei de Felícia. Ela tinha uma queda enorme pelo meu pai e costumava gaguejar na presença dele. Não sei se papai sabia ou se apenas presumia que ela era assim em geral, eu era seu único amigo e ele sabia disso. Ela sofria muito bullying na escola. Ele também sabia disso. Ela também tinha uma vida familiar difícil, por isso ficava muito em minha casa. Dizia que só se sentia segura em minha casa. Antes que você comece a criticar meu pai, nada aconteceu naquela época. Ela era uma criança e parecia tinha acne horrível e sua higiene pessoal não era das melhores, eu tinha que lembrá-la de tomar banho. Mas a vida aconteceu. Nós nos formamos e seguimos em frente. Nós duas arrumamos namorados. Fizemos novos amigos, mas mantivemos contato. Eu fui para a universidade, ela foi, mas desistiu porque engravidou do então namorado. Eles acabaram se separando. Ele era um babaca que não era melhor do que o pai dela. Também a perseguia. Ainda me lembro dela me ligando aos prantos porque ele tinha ido ao apartamento dela para ameaçá-la e ela estava perdendo a cabeça e se recusou a chamar a polícia. Por fim, ela teve o bebê. Para piorar ainda mais a situação, a criança teve câncer e morreu ainda bebê. Ela ficou desamparada. Eu já estava noivo e não podíamos acolhê-la, mas ela estava em pedaços, e do jeito que falava, eu tinha pavor de que ela fosse se matar.
Nenhum dos nossos amigos também podia colhê-la e o ex dela estava recomeçando com suas besteiras. Ele havia perdido o interesse nela depois que o bebê nasceu, mas depois que ela morreu, decidiu que a culpa era toda da minha amiga. Acabei ligando para meu pai, implorando para que ele deixasse Felícia ficar com meu antigo quarto. Ele havia falado em vender, mas a casa já estava totalmente paga e ele nunca chegou a fazer isso. Ele meio que deu de ombros e disse: "Por que não?" Ela era uma boa garota. Naquele momento, ele não havia anos e acho que se sentiu sozinho depois que me mudei. Então, ele a deixou ficar sem pagar aluguel até que ela se recuperasse. Até mesmo pagou para que ela recebesse aconselhamento. Em troca, ela limpava a casa e o ajudava a refazer o jardim. De qualquer forma, ela nunca se mudou. Meu pai sempre foi muito generoso e acho que ele viu uma alma gêmea em Felícia, já que ela também estava grávida quando era jovem, e ele nunca quis que as pessoas passassem pelo que ele passou, então não fiquei surpreso com o fato de ela ter ficado por muito tempo. Eles realmente pareciam ter se tornado amigos e meu pai parecia feliz novamente agora que a casa não estava mais vazia. 3 anos depois que ela se mudou, minha amiga confessou, culpada, que estava dormindo com meu pai há 2 anos. Eles acabaram se casando. Nossos filhos têm 10 anos. É muito estranho que eu tenha um meio-irmão bebê através deles, mas todos são felizes e até hoje, se eles se divorciassem, eu ainda não sei de quem eu daria um chute na bunda. No entanto, as visitas à casa ainda são um pouco estranhas. Não é estranho, não exatamente, apenas estranho. História 12. Depois de ler alguns desses relatos, sinto-me muito afortunado por ter tido uma experiência positiva. Eu sabia que a queria no momento em que a vi, mas isso acontece muito. Tenho certeza de que você já viu alguém na rua e pensou nas coisas que gostaria de fazer com essa pessoa se tivesse a oportunidade. Eu não disse nem fiz nada a respeito disso durante meses, até que a convidei de brincadeira para assistir a um filme comigo. É um convite inofensivo, certo? Trocamos números de telefone. Enquanto trocávamos mensagens de texto, ela enviou a primeira mensagem mais íntima. Ficamos acordados a noite toda trocando mensagens de texto. Eu me senti como se estivesse sonhando. Nós nos encontramos na noite seguinte e demos uns amassos no carro dela. Eu não conseguia acreditar na rapidez com que as coisas estavam se intensificando, mas ela também admitiu o que sentia por mim nos últimos meses, inclusive que se sentia atraída pela minha voz. 2 dias depois, ela reservou um hotel e tivemos relações pela primeira vez. Foi incrível. Cresci muito como pessoa. Todos os meus arrependimentos e erros que cometi foram apagados. Tudo que eu fiz ou aconteceu comigo não importava mais, porque de alguma forma me levou a ela, nesta vida, nesta linha do tempo. Gostaria de tê-la conhecido mais cedo, antes que ela acabasse em um casamento de merda, mas sei que isso é impossível. Eu a amava e ainda a amo. Paramos porque ela precisava se concentrar em seu papel na vida do filho como mãe dele. Para dar um pouco de humor a isso, acabamos assistindo a um filme meses depois do que tínhamos. Assistimos o filme Esquadrão Suicida. Eu gostei, mas ela também me deu uma bronca no estacionamento do cinema antes de entrarmos, então talvez eu seja tendencioso. Obrigado pela leitura e, por favor, não se contente com alguém que você não ama ou que não o ama de volta. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!